Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do podcast Caminhos Sustentáveis. Eu me chamo Bruna, sou engenheira civil e atuo na área da engenharia e da consultoria ambiental há mais de 4 anos. E este ano trouxemos este projeto, que é o podcast Caminhos Sustentáveis, com a missão de ultrapassar barreiras sobre essa temática, trazer mais conhecimento e mais informação para todo mundo que está nos acompanhando e levar para as discussões e para as rodas de conversa a temática do meio ambiente e da sustentabilidade para cada vez mais pessoas. E hoje estamos aqui no nosso 11º episódio. Este programa, que tem o patrocínio especial da Sustenbio Engenharia e Meio Ambiente, que há quase 10 anos vem trazendo soluções inteligentes e sustentáveis para Santa Maria e região com seu trabalho de engenharia e consultoria. Hoje o nosso programa é sobre um tema muito interessante, né, que eu tive acesso essa semana, li sobre, né, e achei que deveria vir para o podcast, que deveríamos falar mais sobre isso. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe a nossa convidada, a Luciana Nunes de Oliveira. A Luciana, ela é graduada em Secretariado Executivo Trilingue pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em Logística Empresarial pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutoranda em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria, técnica administrativa em Educação no Centro de Ciências Rurais da UFSM desde 2011 e participante do programa de extensão Hortas Comunitárias em Santa Maria, Segurança Alimentar e Economia Solidária, e do Grupo de Trabalho em Segurança e Soberania Alimentar do Observatório de Direitos Humanos da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, que é o assunto que nós vamos falar hoje, sobre hortas comunitárias, sobre sustentabilidade e inovação social. Luciana, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, vamos começar, né, no assunto. Antes disso, para você que ainda não está nos seguindo nas redes sociais, siga @podcaminhossustentáveis no Instagram e no Facebook e se inscreva no nosso canal do YouTube para acompanhar este e todos os nossos outros episódios. Então, Luciana, para a gente poder te conhecer um pouco mais, para o pessoal que está nos assistindo, que está nos escutando, te conhecer um pouco mais, né? Conta para nós a tua trajetória, como tu chegou aqui hoje, né, com este estudo, para a gente poder conhecer quem é a Luciana e o estudo da Luciana. Bom, a minha história com a sustentabilidade começou na especialização, né? Eu trabalhei com produção mais limpa no meu TCC, e aí a temática da sustentabilidade começou a entrar na minha vida, né? Com essa questão ambiental, né, de poluição, que é um setor, né, que polui bastante o meio ambiente, precisa fazer ações para mitigar essas questões. Em seguida, no meu mestrado, eu trabalhei com a coleta seletiva aqui em Santa Maria, lá em 2011, onde a gente tinha o início de uma proposta de coleta seletiva, e se a gente pensar, até hoje ela não foi desenvolvida, né? A gente é uma cidade que tem muita falha nessa questão. E terminei meu mestrado, vim trabalhar no UFSM, né, e comecei a trabalhar no Centro de Ciências Rurais. Enquanto membro da comissão de extensão desse centro, eu conheci o Juarez Felisberto, que também é um técnico da universidade, que é o coordenador desse programa de extensão Hortas Comunitárias. Então ele conversou comigo, explicou sobre o projeto e me chamou muita atenção dos benefícios que isso trazia para a sociedade, né, com os envolvidos. E cada vez mais eu entrei no processo. E eu fiquei pensando, eu como uma secretária executiva da área de gestão, como eu vou atuar no projeto de hortas, né? Mas ingressando cada vez mais nesse programa, eu vi o quanto que essa área é multidisciplinar. Ela não é só focada para quem é da área de ciências rurais, como eu pensava inicialmente. E eu vi que sim, eu, enquanto secretária executiva da área de gestão, eu poderia me inserir nesse projeto. E estou, né, até hoje. E ao ingressar no doutorado, eu já pensei, mas o que eu posso fazer na minha tese que não fique apenas ali na universidade? Eu não quero só uma pesquisa que fique ali guardado no repositório da UFSM, que 10 pessoas talvez vão ler e referenciar o meu trabalho. Eu quero que meu trabalho saia além do arco da UFSM.
Então, como eu já estava nesse meio das hortas, falei, não, como é uma área multidisciplinar, com certeza eu posso encaixar a administração e minha tese nessa área. Então, ao longo desses 2 anos, né, quase 2 anos que eu estou no programa de pós-graduação de administração, a gente foi estudando, né, juntamente com a minha orientadora, eu falei para ela, vamos estudar a temática da agricultura urbana e periurbana, né, porque as hortas estão inseridas nesse campo maior que é a agricultura urbana. A princípio eu ia estudar só as hortas, mas é uma área tão ampla que eu acho que a gente pode agregar mais conhecimento sem estudar a agricultura urbana no geral. Mas como que eu vou inserir essa área na administração? E aí, durante uma disciplina, o professor falou, isso é uma inovação social. Aí eu fui buscar a temática e consegui agregar, e agora eu estou desenvolvendo meu projeto nessa área, né? Vou qualificar agora em breve. E o ano que vem iniciar o estudo a campo nessa área da inovação social na agricultura urbana e periurbana. Muito legal, muito interessante, né? Eu li o resumo da tua dissertação, né? E é realmente um assunto que deve sair realmente do arco da UFSM, deve ser levado, porque se tivermos mais essa prática, com certeza, né, a gente consegue alcançar aí muito, muito mais benefícios, né, muito mais pessoas. E o que é a agricultura urbana e periurbana? Quando se fala em agricultura urbana e periurbana, do que a gente está falando? No resumo, né, um resumo assim bem resumido do que é, né, são as atividades agrícolas que acontecem aqui no meio urbano, né, ou ao redor desse meio urbano, né, é o que não é rural. É urbano e periurbano, né? E aí ele engloba, né, o cultivo, o processamento e a distribuição de itens alimentícios ou não alimentícios também, né? Pode envolver a criação de animais, enfim. Para a minha temática de estudo, eu resolvi abordar só a questão alimentícia, mais diretamente a questão de hortaliças, legumes, verduras, essas coisas. Mas pode envolver a criação de animais também. Mas como a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que delimitar, né, para alcançar nossos objetivos, mas ela é um pouco mais ampla, né, envolve animais também, pode, por exemplo, flores, né, não são alimentícias nem todas, mas pode envolver também, mas na minha pesquisa, a minha área é a questão alimentícia mais voltada para a horticultura. E como que ela pode contribuir, né, para a produção de alimentos, como é que ela pode reduzir a dependência, né, em sistemas maiores, e junto disso, quais os principais desafios que no teu estudo tu encontrou de se implantar, né, de realmente a gente ter mais a prática da agricultura urbana nas cidades? A agricultura urbana, ela tem vários benefícios, né, e como principal, eu acho que eu falar de desafios, eu acho que é muito importante antes de falar de qualquer coisa, é a questão da legislação, né. Para você fazer qualquer coisa, para se obter financiamento, recursos, isso tem que ser, entre aspas, legalizado como uma prática, né? E isso não tinha a lei. Agora nós temos, né? A Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, que foi sancionada agora em julho. Então, essa política, ela vai abrir caminhos, né? Para que várias coisas possam acontecer. Porque a primeira coisa, para a agricultura urbana acontecer, ela precisa de um terreno, de um local. Então não é simplesmente, você precisa. Agora se você vai fazer, se a tua família tem terreno, ok, é fácil. Mas uma comunidade para fazer, ela precisa de um terreno. Não tem como essa comunidade comprar um terreno, por exemplo. Então as políticas públicas, né, e com a política nacional, e espera-se, né, que agora se tenha a política, nós já temos, né, a política estadual, nós já temos, agora que se tem a política municipal em Santa Maria, que não se tem ainda, que essa política vai, por exemplo, permitir que o município ceda terrenos para que se seja feita a prática de agricultura urbana e periurbana. Então, agora, a partir de agora, a gente vai ver realmente os desafios, talvez, vão ser mais fáceis de ser cumpridos com a política nacional, né? Os benefícios, tu perguntou? Os benefícios como que ela pode contribuir. Sim, os benefícios são ambientais, sociais e econômicos, né? A agricultura urbana, ela é dividida em tipologias, né? Cada autor, cada estudioso divide a agricultura urbana de alguma forma, mas a mais comum que a gente tem hoje em dia são as hortas, né? Que as hortas podem ser comunitárias, escolares, prisionais, né? E também tem as hortas, né, domiciliares também.
Mas elas podem ser as fazendas urbanas, aquela questão da hidroponia. Também tem a questão da divisão do lado apenas econômico ou não, né? Que tu pode ter uma agricultura urbana, por exemplo. Eu arrendei 3, 4 terrenos e vou plantar e vou vender. Então, ela é meramente para o viés econômico, que não é um problema, que é muito bom também. Mesmo sendo só para o viés econômico, é muito bom para uma cidade ter agricultura urbana, mesmo que seja só para vender, porque, né, os espaços que deixa a cidade mais verde, né, na questão depois, a gente pode falar das mudanças climáticas. Só que tem um lado muito social também da questão das hortas, principalmente as hortas comunitárias instaladas na periferia de uma cidade, por exemplo. Né, que ela vai trazer uma série de benefícios e benefícios sociais para essa comunidade que antes não teria acesso, por exemplo, a uma alimentação saudável, né? Não teria acesso a esse tipo de alimentos. Por exemplo, se você for no mercado, tu vai ver o preço da alface, o preço da cenoura, da beterraba. Não são itens tão baratos assim. Para uma família assim, que sobrevive de um salário mínimo, por exemplo, uma família de 4, 5 pessoas, a prioridade deles é a compra da cesta básica ali, não vai incluir esse tipo de alimentação. Então, a partir do momento que uma comunidade, né, no bairro periférico tem acesso a uma horta comunitária, o principal benefício que eu vejo ali é a questão da segurança alimentar, né? Não tem o que questionar. Mas, enfim, a horta ela vai trazer benefícios, tanto ela sendo comercial ou social. E aqui em Santa Maria, né, nós temos hortas comunitárias, né? Fala um pouco mais pra gente sobre o que a gente tem aqui em Santa Maria, quais são essas hortas, como é que é o acesso, como é que é esse trabalho aqui, do que a gente tem aqui na cidade. Aqui em Santa Maria nós temos diversas hortas, né? Um dos objetivos do meu trabalho é fazer esse mapeamento da agricultura urbana no geral, né? Então, obviamente eu ainda não tenho conhecimento de todas as iniciativas. As hortas que eu tenho conhecimento, né, e que eu tenho mais acesso são as hortas do programa de extensão da universidade, né? Que são na Dom Ivo, né? Tem a horta Neide Vaz, a horta Renova Vidas. Tem uma na Cipriano da Rocha também, que é a horta da UMUC. Tem uma que está em construção agora no Santa Marta também, né? Já temos o terreno, tudo, e vai ser ao lado de uma escola também. E nós temos uma horta prisional também, né? Na Penitenciária Estadual de Santa Maria, que também é na área periurbana, né? E também temos hortas escolares. A universidade tem vários outros projetos também com hortas em diversas escolas. Tem a Edna Mai, por exemplo, que é aqui em Camobi, que tem uma iniciativa muito legal. Eles fazem a captação da água da chuva. Então, nós temos várias iniciativas. Santa Maria é uma cidade que tem várias iniciativas de agricultura urbana. E tem outras mais dispersas também. Tem a agricultura urbana. Todas essas que eu falei são voltadas à agroecologia. Eu acho que é importante ressaltar isso também, né? Que também a agricultura urbana ela pode ser agroecológica ou não, né? No meu estudo também eu vou optar por opções agroecológicas, pensando nessa questão da sustentabilidade, que também é o foco do meu estudo. Mas pode-se ter alguma iniciativa de agricultura urbana que não seja agroecológica, ou seja, que use o defensivo agrícola e etc, né? Mas aqui, né, nessa questão, a gente vai trabalhar sempre com a questão da agroecologia, pensando no meio ambiente, né, na preservação, enfim, até para as pessoas também. Então, essas são as que eu tenho mais conhecimento, mas a gente sabe que tem várias outras iniciativas importantes na cidade. E quem são as pessoas que trabalham nessas hortas? Como é que é para trabalhar nessas hortas? Como é que é o acesso, a distribuição, né, desses alimentos? Como é que funciona essa parte humana, né, e do consumo no que a gente tem aqui em Santa Maria? Nas hortas comunitárias, normalmente essas hortas são gerenciadas pelos líderes comunitários e elas ficam em algum terreno, por exemplo, aqui no Dom Ivo, ficam no terreno do centro comunitário, né? Tem o salão lá do centro comunitário e ao lado tu tem as hortas. Cada família tem um canteiro ou 2 famílias dividem o mesmo canteiro, né? Então, por exemplo, a família Oliveira é responsável por esse canteiro, ela cuida do canteiro dela, é a responsabilidade dela. Toda a responsabilidade do canteiro, desde plantar, colher, né, de se alimentar ou vender o excedente, né? O foco dessas hortas não é o econômico, né? O foco é a subsistência, né? Você fazia para você, aí você pode trocar entre os amigos, mas se tem um excedente, tu pode vender. Por exemplo, tu não pode vender tudo. Você tem que plantar. É o consumo da família, amigos. responsável por aquela
Isso, aquela parte. mas aí às vezes, né, dá uma colheita muito boa, tô com 10 pés de alface aqui, tu pode vender para a comunidade ao redor ali, nunca para um intermediário, para um comércio, para essa questão, porque não é o foco. Tem a cozinha, a horta lá da Cipriano da Rocha, que ela é junto com uma cozinha comunitária. Então a alimentação ali serve para fazer as marmitas que são distribuídas para a própria comunidade, né? Essas 3 hortas receberam uma emenda parlamentar e aí estão recebendo equipamentos para cozinha. Então elas vão ser, além de hortas comunitárias, elas vão ser cozinhas solidárias também, né? Interessante. Elas não eram antes, então essa alimentação, aí pode ser que ainda, né, eles estão instalando os itens das cozinhas ainda. Pode ser que se faça um canteiro, talvez, só para atender a cozinha, né? Já que é para cada família, mas aí para atender a cozinha solidária, ou cada família faz uma doação, essa dinâmica ainda eles vão ter que fazer, porque eles ainda estão mobiliando essas cozinhas, né? Mas é bem interessante essa ideia de trabalhar em conjunto, né? A horta com uma cozinha comunitária. Na horta prisional, são 4, né? 4 detentos trabalhando na horta, é uma horta bem grande, e ali eles plantam temperos, né, hortaliças, mas ali como a alimentação deles já vem pelo Estado, o que é colhido ali não fica na penitenciária. O que eles fazem? Eles estão fazendo doações para escolas do município, para que os alunos possam se alimentar melhor. E também algumas doações eles estão fazendo para essas cozinhas solidárias, né? Então, em troca, né, desse trabalho, os apenados, eles né, diminuem a pena deles. Então, é bem interessante esse trabalho ali. Nós iniciamos um curso de capacitação ali na penitenciária no final de outubro, né, nesse programa da universidade. Vão ser várias pessoas, né, fazendo essa capacitação. São detentos e alguns servidores também. E foi muito interessante, assim, que na apresentação deles, um detento falou que ele não tinha conhecimento nenhum, né, de agricultura urbana, de plantio. E em uma das visitas, o filho dele esteve lá para visitar ele e mostrou a foto que ele está fazendo uma horta na casa dele. Então ele falou que se matriculou no curso para ele, né, ter esse contato, conversa em comum com o filho, e quando voltar, né, quando ele sair, né, cumprir a pena dele, ele possa levar adiante essa horta com o filho dele. Então, não tem um benefício social melhor do que esse, né? Uma pessoa que está privada de liberdade, errou, está cumprindo, mas talvez, quem sabe agora, ele viu na agricultura urbana uma forma de mudar a vida dele, né? Estando com o filho. Foi bem emocionante, assim, pra gente escutar isso lá e ver o tanto que o nosso trabalho, que está sendo levado para lá, pode mudar uma vida ou várias, né? Essa foi uma história que ele contou, mas pode mudar várias, talvez. Que interessante, uma história muito bonita, né? E dentro olhando mais para Rio Grande do Sul, para Brasil, né? Como é que é essa prática hoje, né? Como é que tem sido o desenvolvimento dessa prática da agricultura urbana e, né, no caso das hortas comunitárias, né? Ou hortas urbanas, num geral, assim, olhando para o nosso país num todo, como é que está sendo? Nós temos várias iniciativas de agricultura urbana no Brasil, tem cidades referências, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Maringá, no Paraná, tem um centro de referência à agricultura urbana, ligado à Universidade Estadual, né, de Maringá. No Paraná existe um programa, né, que é o Paraná Mais Orgânico, né, que é uma política, né, do Estado, que incentiva essa prática, daí é como de forma econômica mesmo. Eles, por exemplo, pagam o selo de orgânico para essas hortas, e existem as feiras, né, que chamam Paraná Mais Orgânico, o projeto. Então é muito interessante isso também, né, porque, por exemplo, aqui em Santa Maria, a iniciativa, nessa parte que eu trabalho, o foco é a universidade. É a universidade que leva conhecimento para os agricultores urbanos, que leva a qualificação, mas o correto seria que a prefeitura fizesse isso, talvez. A partir do momento que isso se torna uma política municipal, vai ter um setor da prefeitura que vai tratar disso, vão ter profissionais da área, né, agrônomos e outras áreas que vão levar esse conhecimento, e os projetos não vão ficar tão dependentes da universidade. A universidade, sim, tem que dar o suporte, o conhecimento, mas é importante que isso seja uma política, né, de Estado. Como é em vários outros, né, estados do Brasil. São Paulo tem muitas iniciativas, Rio de Janeiro, acho que eu já falei, Rio Grande do Norte, né, o Centro de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas tem uma série de materiais que trata da questão da agricultura urbana. E eles têm feito vários levantamentos em várias cidades, né? Já fizeram em Osasco, São Paulo, em Natal, no Rio Grande do Norte.
se eu não me engano, em Brasília, de várias iniciativas nesses locais. E nesses materiais vem roteiros de como implementar políticas públicas, como implementar agendas de agricultura urbana nos municípios. São uma série assim, de material muito rico, tanto para os agricultores urbanos, quanto para pesquisadores, né? Eu, inclusive, vou usar um roteiro que eles têm lá para analisar o benefício da agricultura urbana, que eu vou identificar aqui em Santa Maria. Então, temos várias iniciativas. O Brasil, ele tem uma referência muito boa em questão de agricultura urbana. E, né, tu falou São Paulo, Rio de Janeiro, né, grandes centros urbanos, e a gente tem falado muito das crises climáticas que nós estamos vivendo num todo, não só Brasil, mas mundial, e sabe-se, né, é comprovado que a agricultura urbana, ela pode minimizar, né, mitigar essas alterações climáticas, né, esses impactos climáticos que a gente está vivendo. De que forma prática, né, a gente pode enxergar o benefício dela nessa... Por exemplo, na questão das ilhas de calor, né, que a gente vai criando mais áreas verdes, né, hoje é muito cimento, né, muita pavimentação, então criando mais ilhas verdes, né, a tendência é que se reduza as temperaturas nos locais, né, por isso que é importante, como falei, não tem problema a agricultura urbana ser totalmente pro viés econômico, né, porque vai estar ali a área verde, né, então é importante isso para o município, né. A questão da captura, né, do carbono no cultivo de plantas e árvores, né, nos espaços urbanos. Muitas dessas hortas comunitárias, elas estão agregadas a agroflorestas, né, então isso faz aumentar a captura, né, de CO2 e vai ajudando a mitigar as emissões de gases do efeito estufa. E uma coisa que eu acho muito importante é a questão da reciclagem de resíduos também, né, porque principalmente nessas questões, nessas hortas agroecológicas, o adubo é orgânico. Então, ele vem da compostagem. Estimula a compostagem também. Quanto mais compostagem, né? Quanto mais resíduo orgânico tu tiver ali para fazer adubo, menos a gente vai estar depositando na lixeira. E menos vamos estar levando para o aterro. Então, a gente vai estar diminuindo a emissão de metano lá do aterro. Então, é muito importante essa questão da compostagem, assim. E nessas hortas, né, que eu frequento, todas fazem a compostagem. Então, já fui na casa, né, de alguns desses agricultores urbanos, eles têm lá o potinho deles e levam para a horta onde tem a composteira para fazer a compostagem. Daí a gente sempre pensa, mas se eu fizer isso na minha casa, vou fazer uma hortinha pequenininha, é só um pouquinho que eu vou deixar de estar colocando na lixeira. Mas se todo mundo tiver o pensamento, esse pouquinho vai virando um grande, né? Nós não vamos acabar com o resíduo orgânico de Santa Maria, não é essa a intenção, até porque, né, isso seria uma utopia, não tem como. Mas eu acho que cada um se faz a tua parte, né? Cada um ajuda, com pouco que seja, já reduz. O quanto a gente puder reduzir coisas para o aterro, né? De resíduos para o aterro, isso é bem-vindo. Né? E também a questão a gente passou, né, por esse evento climático extremo, você produzindo alimento na cidade, você fica menos dependente da questão do alimento vir de fora. Nós ficamos aqui isolados, quase que ilhados, né, nesse evento de chuvas. A gente só tinha a saída de Rosário ali, né, que a gente tinha o resto, nós estávamos ilhados aqui com as pontes que caíram. Então, você tendo o alimento aqui na cidade, a gente não ia ter tanto desabastecimento, como nós tivemos. Os mercados, as prateleiras estavam praticamente vazias de quando você ia procurar frutas e legumes, e os que vinham, o preço era absurdo de caro. Que continuam absurdos, né? Então, você tendo uma agricultura urbana forte na cidade, isso vai ajudar muito nessa dependência que a gente tem dos arredores, né? E às vezes até de longe. De onde está vindo a alface que nós estamos consumindo, né? Tu falou da questão da compostagem, né? Que o quanto é importante na questão do adubo. Santa Maria tem uma dificuldade enorme na destinação de resíduos orgânicos de grandes empresas, grandes mercados, né? Que há necessidade, né? Eles geram resíduos orgânicos. Supermercados, por exemplo, né? Tem toda ali a questão da triagem, né? Do que vai para venda, do que se torna descarte. É obrigatório por conta do licenciamento ambiental, dentro da licença ambiental, dar a destinação correta, mas Santa Maria é carente de lugares para se destinar, né? Eu tenho uma situação no meu trabalho que eu estou procurando, né, empresas composteiras que recebam
esses resíduos de hortifruti, né, para fazer, né, a destinação correta, e aí não tem. Né? O quanto essa parte já teve composteiras em Santa Maria, já teve grandes projetos, mas elas não se mantêm porque não são valorizadas, né? Não tem aquela continuidade do trabalho e elas acabam não conseguindo se manter, e aí aquele recurso que tu tinha não tem mais porque a empresa fechou, o local fechou. Então, quanto é difícil, né? Como Santa Maria ainda é carente de algumas políticas públicas também, sim, que incentivem esse tipo de prática, como a compostagem, como as hortas urbanas, né? A própria, como tu falou, né? Ter uma política municipal, ter esse incentivo não só dentro da universidade, mas na comunidade em si, e que esses resíduos eles possam ajudar, né, como adubo orgânico. Então, realmente é algo que eu sinto no dia a dia do meu trabalho, a falta que faz. Santa Maria é carente nessa questão do resíduo, seja ele reciclável ou não. Exatamente. A gente tem um problema muito grave nisso, que eu acho que já passou da hora de resolver, né? Nós temos universidades, né, na cidade, né? Temos universidades, temos faculdades, e eu acho que precisa a união desses atores para pensar nesse problema em Santa Maria. Porque verdade, não é possível uma cidade desse porte, com o poder que nós temos aqui de conhecimento, não está resolvido isso ainda. Como tu disse que estudou no mestrado, né, sobre a parte da reciclagem, no episódio passado esteve aqui a coordenadora da Asmar, a dona Margarete, e a gente falou o programa inteiro sobre reciclagem, sobre a importância, né, de nós em casa sabermos o que estamos segregando, e o quanto ainda falta informação, quanto ainda falta levar, né, para o público, né, disseminar a informação, disseminar sobre isso, quanto realmente somos carentes, e fica, né, essa lacuna do que a gente precisa resolver. Eu entrevistei ela em 2012 e, pelo visto, as dificuldades continuam a mesma 12 anos depois. A gente vê que ainda continua. E aproveitando esse gancho, né, o que a política nacional política nacional da agricultura urbana e periurbana? O que ela pode nos ajudar, né, em iniciativas locais, municipais, estaduais? O que é? Porque ela é recente, né? Essa lei é recente. Ela é de 26 de julho desse ano. Né? Então ela é um bebê ainda, né? E o que ela pode, o que ela traz pra gente, né, tanto de informação, quanto o que ela vai realmente agregar e pode dar aquele estalo na nossa cidade, nas cidades ao redor. A nossa esperança sempre quando tem uma política é visibilidade, né? Bom, agora tem uma política, a agricultura urbana, ela vai ser enxergada lá de cima, né? E já existiam editais, alguma coisa, mas é muito pouco a partir do momento que tu não tem uma política, né? A partir do momento que tu tem uma política, tu tende a trazer editais, financiamentos, por exemplo, na questão da ocupação de espaços ociosos. A partir do momento que tu tem uma política nacional, vai ser mais fácil, por exemplo, do município, ao também, né, criar política municipal, né, o município também tem que criar essa política de ocupação desses espaços ociosos. Né, a gente tem um terreno aqui, nós temos política, agora nós vamos destinar esse terreno para que essa comunidade possa fazer uma horta, então vai ter uma atividade ali, né, até para as pessoas, né, que fazem parte da agricultura urbana não tinha esse reconhecimento, né, porque já que o talão ali de produtor era só para quem é do meio rural, então agora tu tem o reconhecimento da atividade que tu é um agricultor urbano também. Né, isso traz geração de renda, né, e inclusão socioeconômica para esses agricultores urbanos também. E a questão, né, de segurança alimentar, que eu acho que o auge de tudo da agricultura urbana, são vários benefícios, mas eu ainda acho que a segurança alimentar e nutricional é a principal, né, porque a gente tem muitas pessoas ainda em situação de insegurança alimentar. A gente não pode esquecer que a segurança alimentar, ela tem níveis, né, e o mais grave da insegurança alimentar é a fome.
Só que nós temos a insegurança alimentar moderada também, né? Que é você não fazer todas as refeições, não consumir aquelas calorias, né, que são indicadas pela Organização Mundial de Saúde, e você não ter todas as refeições e não ter refeições durante todo o ano também, né? E também não adianta, né, você ter comida, por exemplo, ser baseada em ultraprocessados. Isso não é segurança alimentar, né? Segurança alimentar não é só não passar fome, é você comer com qualidade. E é visível, né, que a horta traz esse tipo a horta, a agricultura urbana traz esse tipo de benefício, proporcionando, né, alimentos frescos, saudáveis e principalmente se for de base agroecológica, né, alimentos naturais, né, sem defensivos agrícolas. E o mais importante ainda é se a segurança alimentar vir para comunidades vulneráveis, né, que, como eu disse antes, não têm acesso a esse tipo de alimentação. E, assim, as questões dos benefícios sociais, né, principalmente, por exemplo, na população idosa, né, o ano passado eu estive fazendo um estudo nessas 2 hortas ali da Dom Ivo, e, né, tinha aposentado já que ficava em casa. Então, tu vai pra horta, tu tá lá conversando com os amigos, né, tá lá plantando e colhendo o teu alimento para tua família. Tinha uma senhora que a Horta Renova Vidas, ela começou a organização dela logo ali na pandemia, e ela estava só dentro de casa, ela estava deprimida, tomando remédio para dormir, ela tem fibromialgia, e aí resolveram lá montar a horta, fizeram uma horta. Ela não tem mais, não toma mais remédio para depressão, as dores da fibromialgia diminuíram bastante com essa atividade, de ir para a horta, mexer na terra, conversar com as pessoas. Ela não tinha interação com os vizinhos, agora tem interação e trocam alimentos e está sempre na função, assim. Então ela sempre é exemplo quando a gente vai falar de horta, a gente sempre fala da dona Raquel, porque ela é um exemplo, assim, na guinada que a vida deu depois que ela começou a trabalhar na horta, né? E também a questão da educação ambiental, por exemplo, né? Tanto para os adultos como para as crianças também, né? Algumas crianças vão com os pais ali na horta e começam a ver a importância, né, da alimentação e também a alimentação saudável, né? Que tem acesso aos alimentos ali. E do meio ambiente, da compostagem, passam isso para os amiguinhos, e isso é muito interessante, sabe? E também em uma das hortas, 2 menores, né, infratores cumpriram, né, a penalidade deles ali na horta. Então, quem sabe, né, a horta pode dar uma nova visão de vida para esses adolescentes, né, que estão cumprindo ali a penalidade deles. Então, assim, são muitas melhorias, né, e como eu falei que aqui as hortas, né, essas que estudadas aqui, o foco não é o econômico, mas muitas das pessoas falaram que agora até sobra talvez um dinheiro, porque eles podem comprar outra coisinha, porque eles já não estão comprando, não precisam no mercado comprar comida. A maioria nem comprava, né? Comprava só o básico e não se alimentava com as hortaliças. Agora se alimentam e não precisam gastar com isso, então talvez dá para comprar um pouco mais de carne. Alguns relatários que também nem estão comendo mais tanta carne, porque tem tanta coisa na horta que estão comendo ali. Em uma das hortas tem punks, por exemplo, as plantas alimentícias não convencionais, que grande parcela da população nem tem acesso a isso, né, que são aquelas plantas comestíveis. Tem na horta, tem physalis na horta, que é aquela fruta decorativa que é bem cara no supermercado, eles têm lá na horta. Então também essas pessoas estão tendo acesso às coisas que elas nem conheciam, assim, né? Elas conseguem muda da universidade, ou alguém conseguir lá não sei aonde, trocam mudas. Isso é bem bacana de se ver. Que legal, que interessante. E como é que... quais são as inovações sociais, né? O teu trabalho, ele fala muito sobre inovações sociais no geral, né? O que mais se percebe de inovação social nessas hortas, né, na agricultura urbana e periurbana, que a gente possa destacar, né? A nível local, a nível nacional. A própria agricultura urbana, ela é uma inovação social, né? Por si só, ela é uma inovação social. E assim, é sempre... o que é importante na inovação social é a mudança social que ela traz, né? Essa é a principal inovação social, né? Uma melhoria no grupo, né, em que ela está inserido, né? Umas novas alternativas e novas práticas sociais, né? Então, a agricultura urbana, por si só, as hortas, elas são uma inovação social e trazem várias mudanças sociais, né? E essas mudanças são todas essas que, né, que eu falei aqui, né?
pode ser a segurança alimentar, a ocupação de espaços ociosos, também pode ser a geração de renda e a cura de emprego. doenças. E isso, o bem-estar, né, a questão do bem-estar é visível, assim, tu vai lá na horta, todo mundo feliz, dando risada, conversando, sendo receptivo. Quando tu vai lá fazer algum estudo, tu volta com a sacola cheia de hortaliça, leva aqui, tá sobrando, leva. Uma vez eu fui lá no penitenciário, eu voltei cheio de cebolinha, assim, e eles têm o prazer de falar, olha como é que tá bonito, como é que tá, assim, é um outro ambiente, assim, né, tu vê que é um ambiente ali de uma comunidade periférica, mas aquele ambiente ali é muito saudável para todo mundo. E a gente tem visto muito, né, entrando até uma dúvida, né, que veio agora sobre o teu assunto. A gente tem visto muito nessa questão de ver nos mercados a qualidade, né, dos produtos, o preço. A gente tem visto muito pequenas empresas, pequenos empreendedores, né, fazendo este serviço de hortifruti, né. Isso pode ser considerado parte da agricultura urbana, pode ser considerado esses pequenos empreendedores que vendem por WhatsApp, entregam na tua casa, são direcionados somente a produtos orgânicos, né, a produtos selecionados. Isso faz parte também. Sim, desde que esteja na cidade, né? Se eles plantam no campo, aí, na área que é uma área rural, daí não. Mas a maioria deles aí plantam em áreas urbanas, né? Então são agricultores urbanos também. Como eu disse, não tem problema a agricultura urbana, tem a tipologia da agricultura urbana voltada para o econômico. Mas aí, como você diz, né, que alguns são orgânicos, aí tem uma série mais de benefícios, né? Daí já é aquela agricultura urbana, agroecológica, que daí pensa na questão da sustentabilidade também, né? Porque não vai usar defensivos agrícolas, né, tudo. Mas assim, é um tipo de agricultura urbana. Por exemplo, a hidroponia, né, numa cidade, ela é considerada é um tipo de agricultura urbana. Porque eu tenho visto bastante, Sim. né? A gente tem visto, né? Eu até faço parte de 2 grupos do WhatsApp, de 2 empresas que toda semana colocam o cardápio deles, né? O que eles têm à disposição na semana para entregar. Tu faz ali o teu pedido, tu escolhe e eles te entregam em casa. Isso, né? Tem que só ressaltar que tem que ver se eles plantam, né? Se eles estão plantando. Agora, só se eles revendem, não. Né? Mas se eles plantam, porque às vezes eles, né? Eles têm terreno, é comum ver pequenos, por exemplo, aqui em Camobi tem um terreno ali perto de um mercadinho, que o senhor planta um monte de coisa, planta alface, planta cenoura, planta tudo. Ele é um agricultor urbano. E até fica, né, de isso se estimular o plantar também, né, o ocupar espaços vazios, terrenos vazios, né, e não só revender, mas trazer para si a produção também, né. Sim, a subsistência, né, é possível. Pode ter uma horta doméstica, né, existem várias hortas domésticas, por exemplo, na sacada de apartamento, né, tem gente que dá para plantar, que a sacada é um pouco maior, tu consegue plantar alface, tomate, cereja. Eu já plantei até couve-flor, repolho, assim, é possível também. Eu já tive uma mini horta num outro apartamento que eu morava, a sacada era um pouco maior, tinha uma grande insolação, e eu plantava, eu tinha minha mini horta com tomatinhos, temperinhos, e é bem interessante. E esses dias eu estava olhando para minha sacada e pensando em retomar essa prática, e se torna uma agricultura urbana. Sim, é uma horta doméstica daí, né? Uma horta doméstica. É uma tipologia de agricultura urbana. E que papel que a agricultura urbana ela pode desempenhar olhando para o nosso futuro, né? Para a gente construir cidades mais resilientes, da gente construir cidades mais adaptadas às mudanças climáticas, como a ampliação, né, e disseminar esta prática pode nos auxiliar olhando o futuro. Principalmente, né, a mitigação ali dos impactos climáticos, né, que eu já falei, que eu acho que isso é muito importante, a gente precisa pensar nisso urgentemente, cada vez mais as mudanças climáticas estão aí, né, a gente não pode fechar os olhos para isso, então a agricultura urbana ela vai auxiliar nisso, né, para mitigar e adaptar a esses efeitos, né. É importante a gente diminuir, sempre que possível, essa dependência, né, dos intermediários, né, eu acho que isso é um grande ganho, né, da agricultura urbana, né, a gente ter tudo perto da gente, né, para qualquer coisa que acontecer, tá tudo perto, a gente não vai ficar desabastecido, né.
E também a questão verde, né, do aquecimento, né, e com mais áreas verdes no município, né. Isso é bom, né, para o calor e tal, é bonito para a cidade também, né, é importante para a cidade também isso, para ficar mais sustentável e tal, e tudo aquilo que eu já falei, né, captura de carbono, reciclagem de resíduos, né, e efeito da ilha de calor, e também na questão da educação ambiental até para nossas crianças, né, eu acho que isso as crianças vendo isso, né, podendo participar, por exemplo, no bairro, né, tantos bairros que a gente tem aí que tem tantos espaços ociosos, por que não colocar mais hortas, né, e mais hortas nas escolas também, né, as hortas escolares são muito importantes, né, que as escolas adotam essa ideia, cada criança vai lá e cuida. O problema da horta escolar é que tem um período de férias, né, isso é uma queixa muito grande, mas quando ela está ao lado de escolas, né, que estão ao lado, assim, de comunidades, os pais podem, né, ajudar a manter durante o período de férias, que é o que acontece nessas iniciativas mais consolidadas, né. Aí já vai aonde a gente consegue inserir mais os jovens, né? Uhum. Inserir mais as crianças e os jovens para ir disseminando essa prática e levando para casa também, né? Para que eles em casa comecem a olhar, né, de uma forma diferente o que eles podem fazer com a terra que eles têm. E aí pode ir na escola aprendendo a questão da compostagem e pedir pro pai ou pra mãe, pro responsável, vamos guardar os resíduos aqui, vamos levar para a escola para fazer a compostagem, por exemplo. Sim. Né? Muito mais fácil os pequenos ali aprenderem e ir disseminando esse conhecimento, né? E dentro da compostagem, hoje, para essas hortas comunitárias que a gente tem em Santa Maria, existe hoje alguma composteira em Santa Maria que centralize, né, essa questão orgânica, ou é ali cada uma, o seu nicho faz a sua, olhando para essa parte de resíduos e compostagem? Como é que está Santa Maria hoje dentro do teu estudo? Nesses programas, nessas hortas que eu faço parte, cada horta tem a tua composteira, né, que daí os responsáveis pelos canteiros levam teus resíduos, né, daí cada uma tem. Uma das hortas recebeu uma verba de alguma chamada de um edital da prefeitura, né, daí chama Compostoca. Então eles receberam, se não me engano, 50 mil reais para fazer todo o projeto, tudo isso aí para fazer a composteira. As outras têm uma iniciativa menor, né, a horta da Pinheiro Machado eles estão trabalhando na construção de um biodigestor. Que interessante. E aí a horta da penitenciária, eles têm também uma composteira lá, fizeram, né, uma composteira que vão os resíduos aí da cozinha do presídio. Sim, tu comentou no teu material que a Santa Maria já teve um projeto de lei, né? Já iniciou essa discussão há alguns anos atrás e não foi adiante. O que tu acha que levou a não ir adiante? O que faltou e o que a gente poderia talvez resgatar daquilo lá para tornar, né, efetivo? Faltou interesse, né, porque aqui em Santa Maria a gente tem o CONSEA, né, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, né, o CONSEA ele é nacional, né, e aí alguns municípios têm, alguns não têm, né, então aqui em Santa Maria já tem o CONSEA, que é o órgão responsável pela questão da segurança alimentar e nutricional dos municípios, né, e aqui em Santa Maria tem o CONSEA, ele promove vários eventos, ele tenta dialogar com a prefeitura, mas realmente não conseguiu. Há tratativas, né, o CONSEA está tentando, mas até hoje não conseguiu. Mas vai continuar tentando, né? Falta interesse. Agora vamos ver com a nova legislatura, né? Se a gente consegue finalmente, né? Agora também que já tem a política nacional que sirva, né? Talvez como incentivo para a prefeitura. Bom, agora nós temos uma política nacional. Se a gente quer ampliar, a gente quer recursos, né? Para trazer a agricultura urbana de uma forma mais forte, eficaz aqui para o município. Então a gente vai ter que ter uma política municipal. Sim. E dentro do que tu já estudou, né, e ainda que dentro do teu planejamento, que tu ainda vai se aprofundar nesse assunto, que é muito importante para a gente falar sobre cidades sustentáveis, né, sobre pequenas mudanças que podem ter um grande impacto, né, se tu for ver o contexto da horta comunitária. Que mensagem, que reflexão tu gostaria
de deixar para as pessoas que estão nos vendo, para a gente poder pensar mais sobre isso, para a gente poder discutir mais sobre a agricultura urbana, sobre a horta comunitária, sobre sustentabilidade, o que a Luciana, né, quer levar para fora do arco da universidade sobre esse assunto. Eu sempre gosto de deixar claro e de passar para as pessoas que a gente não se engane de que o que nós estamos fazendo é pequeno. Né? Como eu disse, né? Só eu vou tirar uma parte dos meus resíduos para fazer a compostagem é pequeno. Não. Se todo mundo faz um pouquinho, é o grande. Esse caminho da sustentabilidade, ele é lento. Então, algumas pessoas acabam desistindo. Né? Por exemplo, eu vou no mercado, eu levo minha sacolinha. Não, eu vou usar sacolinha mesmo, porque ninguém... Não, eu acho que a gente tem que ter a mentalidade que o pouco que a gente faz, a gente pode achar que é pouco, mas para o meio ambiente é muito. E a agricultura urbana também é nesse mesmo caminho. A gente está indo devagar, mas a gente já alcançou muita coisa. Talvez é que as pessoas não tenham tanto conhecimento, né? Talvez essa iniciativa não chegue nas pessoas. Talvez as pessoas nem conheçam essas hortas que eu estou falando. Né? Mas a partir do momento que elas conhecerem esse trabalho e verem, já tiveram notícia, já apareceu no Globo Repórter, uma das hortas, aparece direto, né, no RBS. Então, se as pessoas vão vendo, elas vão vendo, não é pouca coisa. Eu sempre falo, a agricultura urbana, ela não vai ser a principal geradora de alimentos, não é isso, né, seria uma utopia. Mas a gente está caminhando para um caminho, né, de diminuir a dependência das grandes formas de produção agrícola, né, e trazendo esse monte de benefício. Então, eu acho que não desacreditem das coisas por achar que elas são pequenas, principalmente nesse caminho da sustentabilidade. O pequeno no caminho da sustentabilidade é muito, né, pode parecer pequeno agora, mas depois a gente vai ver os efeitos e, não era tão pouco que eu estava fazendo. Desde o primeiro programa a gente fala sobre isso, né? Sempre volta a questão da educação ambiental, sim, né? Tudo envolve a educação ambiental. E no outro programa que eu fui essa semana, a gente veio a discussão da reciclagem, né? Do nosso último episódio. E aí se veio esta temática, né? De que não é só educação ambiental de crianças, mas precisamos nós, adultos, nos educar de uma forma urgente, porque as coisas estão aí, né? Os impactos estão já aí. E essa consciência, né, que tu tá trazendo. Não olhar e pensar que o que eu vou fazer é pouco e não vai fazer diferença, então é melhor eu nem fazer. Né? Se um pé de alface que tu plante na tua sacada, por exemplo, já pode fazer uma diferença. Uma garrafa de vidro que tu gere por mês e guarde para destinar de forma correta, pode fazer a diferença, né? Então, tirar essa utopia de que não tem... O que eu estou fazendo na minha casa não tem tanto impacto, então... Deixa pra lá. Se todo mundo tiver esse mesmo pensamento, a gente vai continuar onde a gente está e não vamos sair dessa. É verdade. Né? Então, uma sacola menos que eu deixei de usar no mercado, sim, faz toda a diferença. É uma sacola menos que vai estar, vamos saber aonde, né? Vai estar lá no oceano, porque a gente não controla. Então, eu separando meu lixo. Eu separo meu lixo, por exemplo, nos meus resíduos recicláveis. A coleta seletiva ali na minha rua não passa no sábado como deveria passar. Mas eu separo tudo, guardo no meu apartamento e na sexta, depois que passou a coleta regular, eu deixo ali. Porque eu sei que o catador vai pegar. Entendeu? É pouco, mas é o que eu posso fazer de momento, né? Sim. Já que a coleta não está passando na minha casa. E ali o coletor, o catador, né, individual ali, ele vai se beneficiar de alguma forma do resíduo que eu gerei. É pouco, é só o meu resíduo? É pouco, mas é alguma coisa. Sim, e voltando no teu primeiro estudo sobre reciclagem, né, que tu comentou, eu entrevistei a dona Margarete em 2012, né, então parece que estamos mais ou menos no mesmo caminho. Tu poderia comentar um pouco, pelo menos, né, do teu estudo lá e do que tu foi vendo depois do que tu estudou, de que não tenha mudado? Eu resolvi estudar essa temática ali em 2000, né, ingressei no mestrado em 2010. Foi bem, logo que eu estava
tendo que escolher o meu tema de estudo, saiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que ela é de 2010. E aí eu vi um ótimo potencial, e naquele momento também Santa Maria começou a fazer um movimento da coleta seletiva, né. Eu falei, então é um ótimo objeto de estudo, né, tá bem novinho, como agora do doutorado eu tô com a Política Nacional de Agricultura Urbana, naquele momento era a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que tinha a promessa de acabar com os lixões e tal. Eu falei, vamos estudar aqui Santa Maria, e também Santa Maria, uma cidade tão grande, não tinha coleta seletiva ainda. Eu tinha acabado de chegar em Santa Maria e percebi isso. Eu falei, meu Deus, uma cidade tão grande não tem coleta seletiva. E aí eu fui atrás das associações, né, da Asmar, da Arcele, da Pôr do Sol, que eu nem sei se existe ainda. E também fui na prefeitura, né, conversei com o secretário e tudo. E, na verdade, era um desconhecimento de tudo, né? Ninguém sabia falar por que não funcionava, né? Eu acho que até hoje poucas pessoas sabem nos responder por que ainda não funciona. Não funciona. E aí eu conversei também com catadores na rua e tal, e é exatamente a mesma situação de hoje. Todo mundo se vira como pode. Naquela época mesmo, eu acho que, se eu não me engano, uma das sugestões do meu estudo é que se criasse uma cooperativa de catadores. Uma cooperativa de catadores permite muita coisa, né? Participar de financiamento, de editais, coisa hoje que a única associação regularizada aqui é a Asmar. As demais não são regularizadas, então a única que pode participar de licitação, qualquer coisa, é a Asmar. Aí todas as outras ficam desatendidas, e tem os catadores ali na rua ainda, aqui nos bairros ainda com as carroças, né, no centro já não já é proibido as carroças. Então assim, nada mudou daquela época pra cá, e é triste ver isso, sabe? 12 anos já da minha defesa, e nada mudou, e não vejo perspectiva de mudança ainda. Concordo contigo. 12 anos se passaram, acho que até hoje, como tu falou, poucas pessoas sabem dizer por que a coleta seletiva não vai para frente, não consegue ser realmente efetiva e seletiva em Santa Maria. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Falta de informação, falta de educação, eu acho que sempre volta na educação. Né, acaba sempre voltando na educação, e tu vê como tá tudo interligado, né, como o teu assunto de agora, né, o teu estudo atual tá totalmente interligado, né, com o teu estudo de 12 anos atrás, e o quanto se vê que é um processo extremamente lento, né, exatamente. Tanto para um quanto para o outro, de levar essa consciência, de se falar mais sobre o assunto, de se entender mais o que significa, né, e o impacto que pode causar. Então, temos ainda um caminho bem longo. Um longo caminho. Um longo caminho para falar sobre isso, e para realmente conseguir transformar alguma coisa, né? Porque falar sobre agricultura urbana, falar sobre hortas, falar sobre o que eu posso fazer na sacada do meu apartamento ou no meu condomínio, são pequenas coisas que podem fazer muito, né? Podem ter um impacto muito grande, podem trazer muitos benefícios, não só o alimentar, como tu trouxe aqui diversos exemplos, né, de detentos, de idosos, de pessoas depressivas, né, de crianças. Então, além da questão material, da questão alimentar, a gente tem uma questão humana. Né? É um desenvolvimento humano por trás disso, o contato social, o convívio, infinitas coisas, né? Que fica para reflexão, que fica para se falar mais sobre isso e realmente sair do arco da universidade, esse tipo de estudo, esse tipo de prática, né? Às vezes a pessoa pode até estar praticando já e não sabe que é agricultura urbana, e não sabe, né? Que é. E aí, a partir do momento que tu sabe, se torna... tu começa a olhar diferente para aquilo ali. Para aquele vasinho que tu tem ali com as tuas hortaliças ou os teus temperinhos, né? Eu sempre falo para o pessoal das hortas, assim, que eles podem achar que eles são só eles ali, não. Mas eles fazem parte de um conjunto muito maior, né? Um conjunto de benefícios que eles estão trazendo. Eles não estão ali só plantando para eles se alimentarem, Então, eu sempre tento falar que eles pertencem ali, mas que eles estão... O bem que eles estão fazendo para toda uma questão, né? Não só ali para o bairro deles, para a comunidade deles, né? Muito além disso. Sim. Então, fica mais uma reflexão, né? A gente traz aqui mais um assunto que, além
né, do contexto sustentável que ele tem, do contexto meio ambiente material, o contexto humano, o contexto social, o contexto do porque sim, pequenas atitudes, uma atitude por dia, uma atitude por semana, pequenas coisas que a gente pode fazer em casa, podem sim estar preservando o nosso futuro, podem estar mudando o nosso presente e o nosso futuro, estar remediando e talvez até evitando, né, desastres maiores, consequências maiores do que a gente está vivendo com o aquecimento global, com todos esses eventos extremos que a gente vem passando, né? Então, fica aqui desta nossa conversa, né, essa mensagem para olhar mais para essas pequenas ações, né? Esses pequenos estudos que podem se tornar enormes e chegar a muito mais pessoas. Então, eu fiquei muito contente de poder te ouvir, de poder, além de ter lido, né, todos os teus estudos, toda essa tua trajetória dentro da sustentabilidade, de estudar, né, sustentabilidade, poder ter trazido aqui para falar mais sobre isso, te escutar e entender os impactos, né, da agricultura urbana, das hortas comunitárias, eu fico muito contente e de poder estar levando isso para mais pessoas também. Eu que agradeço a oportunidade, né, poder trazer o meu estudo aqui para mais pessoas poderem visualizar, né, como eu digo, é sempre levar o conhecimento da universidade para fora do arco. Com certeza. Então aqui a gente vai terminando mais um podcast Caminhos Sustentáveis. A gente vai finalizando o nosso 11º episódio. Luciana, eu agradeço de todo o coração a tua participação. E como te disse, agora tu faz parte da história, né? Caminha com a gente esses caminhos sustentáveis que a gente vem trilhando, né? Desde a metade desse ano. E fica aqui o meu convite para que vocês nos sigam nas redes sociais, @podcaminhossustentáveis, se inscrevam no nosso canal do YouTube, acompanhem também a Luciana, que vai estar também marcada nas nossas publicações, acompanhar esse processo dela como doutoranda, né, e todo esse trabalho sustentável que ela vem desempenhando. E nos vemos no próximo sábado, né? Espero vocês no próximo sábado com mais um episódio do podcast Caminhos Sustentáveis. Até mais!